Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Esta quarta-feira extraordinária, início de propósito. Pessoal da rádio, muito boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Interrompemos aí, né, os louvores para receber vocês aí. Nós teremos aí, começa o programa agora, 1 hora aí, à luz da palavra. Então, sejam todos muito bem-vindos aí nessa programação, ficar conosco aí durante 1 horinha. Ana Paula Borges, muito boa noite, com muita alegria. Deixa eu ver aqui, quem é Arlete, acho que é isso mesmo. Boa noite, com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Propósito, não se esqueça, né? Vá para o Propósito, né? O Propósito começou hoje, das famílias. Então, tem a palavra agora às 18 horas, participa da palavra, depois você vem para o programa Luz da Palavra, ok? Não deixe de participar, não deixe de clamar pela tua família. Então, vamos lá, pessoal. Hoje começou um propósito, Hebron, que é o propósito da família. Nós estávamos comentando ontem, né, inclusive, sobre isso, que esse propósito começou, na realidade, sendo com as mães, né? Eram as mães de joelhos, filhos de pé, né? Então, era um propósito das mães mesmo. Então, as mães estavam orando, clamando pelos filhos aí, o propósito começou, eu acredito, tem 1 ano e pouco já, eu acho que até mais, né? Eu não me recordo agora, deve ter mais, sim, com certeza. E aí o que acontece? Começou tendo os homens querendo entrar e participar também. Eu fui um deles, queria estar entrando, orando pela minha família, pelos meus filhos, né? Então eu comecei a participar também. E logo na sequência, alguns homens da igreja começaram a participar, o pessoal queria participar, tá clamando pela família. Até porque viu as pessoas vivendo grande bênção. Então, começou aí, acho que 1 ano e pouco, aí sim, realmente começou com todo mundo. Então, temos participado aí homens, mulheres, tem filhos orando aí pelas famílias. Então, glória a Deus, o propósito que tem avançado bastante. E como os outros propósitos da Hebron, o povo tem vivido muito milagre. A Hebron, pessoal, para quem não sabe, é uma igreja que tem bastante propósito, uma igreja que tem bastante atividade. Então, quem vem para Hebron aí estranha um pouquinho, porque nós, apesar de uma igreja completamente virtual, 100% virtual, embora quem quiser vir aqui no estúdio pode participar, não só dos programas pela manhã, mas também dos cultos. E o pessoal tem vindo, inclusive, mais no culto do que no programa. Ele mexe, tem um convidado aí que vem assistir o programa. Então, assim, não tem problema nenhum, sejam todos muito bem-vindos aí, não há problema algum. Então, esperamos todos aí. Juliana Oliveira, muito boa noite, com muita alegria, glória a Deus pela tua vida. Então, quem quiser participar, é só vir e participar aqui conosco ao vivo, bem? Então, o propósito que começou e vem aumentando cada vez mais. E a Hebron, por conta de todos esses propósitos, ela é muito conhecida, né? Por conta dos propósitos que nós temos. Praticamente toda semana tem propósito. Então, nós tivemos a semana passada e a retrasada, nós tivemos o relógio de oração, né, que é um dos propósitos maiores que tem a Hebron, que é o relógio de oração, das 6, começamos a orar meia-noite, da meia-noite a 1, das 6 às 7, do meio-dia a 1, e às 18 horas, das 18 às 19. Então, um propósito aí que tem feito bastante milagre na vida do povo. Por quê? Porque a gente começa a orar, se derrama, enfim. Uma hora que a gente começa a ter de comunhão com o Senhor, aí tem gente já orando 4 vezes ao dia. Aliás, quando começou o relógio de oração, pessoal, para quem não sabe, era 24 horas de 24 horas de relógio de oração. Então, a cada 1 hora tinha alguém orando. Então, hoje, glória a Deus, aí nós temos praticamente 4 horas por dia, ou seja, né, os 4 horários aí que você tem para estar orando, 1 horinha, então, no máximo 4 horas. Então, glória a Deus pelo propósito. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu falar sobre ontem. Hoje nós não tivemos programa pela manhã, né? Tivemos manutenção de sistema e algumas coisas mais. Então, nós não tivemos o programa pela manhã e a palavra do dia, tá bom? Mas ontem nós tivemos a palavra do dia, a palavra poderosa. Amanhã voltamos à transmissão normal. Só que acontece, ontem nós tivemos à tarde o programa Prefiro Crer. O programa da Bispa começou aí 1 mês e pouco também. Boa noite, Juliana. Boa noite com muita alegria. Começou esse propósito, né, esse programa há mais ou menos 1 mês e pouco, aí 1 mês. E toda terça e quinta tem a programação do Prefiro Crer. E toda terça e quinta, o que acontece? É um programa super light na parte da tarde, só que é das 15 horas, das 15 até as 16, 16h30 no máximo aí. O que é esse programa? A participação do pessoal da Hebron, o pessoal contando testemunho do que viveu, em que propósito viveu isso e mais, né? Como chegou na Hebron, e nós fomos surpreendidos aí ao longo desse tempo aí do programa, as pessoas, a forma como elas têm conhecido chegada na Hebron. Alguém compartilhou, eu entrei,
e fico nessa live, fiquei e não saí mais. E aí, quando eu vi, eu estava participando do propósito. E a grande maioria, né, talvez, eu acho que unânime, né, pelo menos os que eu vi até agora, acho que 99% aí, falou que o propósito que realmente efetivou a pessoa na Hebron foi o propósito do relógio de geração. Então, o pessoal conheceu a Hebron e o pessoal tem contado o testemunho no programa. Então, é um programa muito legal de ver. A semana passada foi super 10, nós fizemos transmissão simultânea lá com o Araxá. Amanhã, se não me engano, vai ser também com o pessoal de Araxá, lá com a Ana Paula Borges, se não me engano. Está marcado amanhã com ela, né? Era terça-feira, ontem, ela não pôde participar, e ontem nós tivemos a presença do pastor. Então, o pastor Fábio, esposo da Bispa Karen, estava conosco ontem, contou o testemunho dele, a forma como o que o Senhor fez na vida dele. Então, um testemunho, pessoal, para edificar a nossa vida. Para a gente saber, olha, agora eu sei como é que eu vou fazer, eu sei que é possível, eu sei que outros viveram, né? Boa noite, Cláudia, boa noite com muita alegria. E aí o que acontece? A gente vai começando a entender como é que as pessoas viveram o milagre. A gente começa a crer, e a gente vê efetivamente alguém vivendo o milagre. E a gente sabe como é que é a receitinha do bolo. Por mais que eu ministre, a bispa ministra, você ouve o testemunho de pessoas que a gente acha que é igual a gente e viveu, a gente começa a entender que é possível. Então, eu prefiro crer, é um programa extraordinário, porque é o testemunho de vocês, né? Vocês participando do programa, contando o testemunho de como vocês viveram, como foi essa experiência. Então, assim, foi 10. E ontem o pastor estava contando algo até importante, porque ele voltou até um pouquinho mais lá, contou sobre o começo da caminhada dele, né? O quanto a bispa buscou no altar de Deus para que ele deixasse ela fazer a obra e que ele realmente se convertesse. Então, ele contou ontem um pouquinho, porque muita gente está na igreja, mas a gente não é convertido, a gente é convencido, né? Convencido, mas não é convertido, efetivamente. Ficamos na igreja um tempo até realmente ser convertido. Então, o que acontece? Tem uma diferença muito grande do crente convertido do convencido. E ontem ele contou um pouco disso aí, como foi essa história, o quanto a bispa orou, clamou para que isso acontecesse, e a gente viu aí o que Deus fez na vida dele. Então, grande experiência, contou mais os testemunhos de outras situações que ele viveu, o que Deus fez na vida dele, né? Além de tudo isso, o ministério, enfim, está honrando o ministério, e hoje ele está aí, está com a bispa fazendo visita em Mogi, está visitando as famílias, está aconselhando e fazendo aquilo que o Senhor determinou, né? A gente tem uma caminhada, um caminhar com o Senhor, e muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o pastor é o grande escolhido aí, está conosco, está trabalhando ainda, né? A vida dupla aí, né? O trabalho e também o trabalho espiritual. Mas eu creio que muito em breve o Senhor vai preparar para que ele possa estar mais conosco aí. Hoje eu e a bispa estamos aí realmente no dia a dia, todos os dias com vocês. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, vamos falar sobre, né, a luz da palavra. A luz da palavra, então, segunda, quarta e sexta. Eu espero vocês. Não tem sábado, não tem sábado, né? Não tem feriado, né? Não tem chuva, não tem nada. Nós só não tivemos na sexta-feira passada, porque foi o término do nosso propósito, o término do jejum e do propósito. Por conta disso, para não ter o programa e logo na sequência começar o culto, e também tinha relógio de oração, não tivemos, né? Mas eu adiantei na quarta-feira, a gente andou bastante no livro de Jó, hoje vamos andar bastante, e eu creio que na sexta-feira a gente termina o livro de Jó, amém? Márcio, boa noite, com muita alegria, seja muito bem-vindo. Pessoal, daqui para frente eu vou começar a ministrar e eu não consigo estar olhando quem entrou, então sintam-se todos abraçados aí, daqui a pouco começa a migrar o pessoal que está participando do propósito às 18 horas. Quem tiver no propósito, primeiro ouve lá, clama pela tua família no propósito e volta correndo para cá, que nós vamos até as 7 horas da noite. Depois, quem for ver na retransmissão, amém, aí depois, né, às vezes o pessoal está trabalhando, aí tem gente que vê na condução, outro vê na retransmissão, glória a Deus por de vocês. Então, assim, pessoal, nós adiantamos bastante, andamos bem no livro de Jó, até porque tem um trecho aí, né, que a gente vê aqueles 3 camaradas, amigos de Jó aí, Elifaz, Bildade, né, e Zofar, que eles, né, a conversa não é que não acrescenta muito. Cada um tem um ponto de vista, mas baseado praticamente na mesma coisa. E hoje, eu comentei com vocês na segunda-feira, hoje vai entrar um camarada novo aí nessa parada, né? Ou seja, eram 3 amigos, vai entrar um quarto homem aí, que vai falar um pouco com Jó também. Então, começa a ter um outro desfecho do livro de Jó. E na sexta-feira, eu acredito que depois a gente terminar o livro de Jó, semana que vem, entramos no livro novo. Então, a semana aí, para a gente avançar, fechar com chave de ouro, em nome de Jesus, amém? Legal, pessoal? Hoje nós vamos começar no capítulo 30. Então, nós vamos orar para efetivamente começar o programa aí, lembrando que nós hoje começamos no capítulo 30, fomos até do 11, se eu não me engano, do 20
até o 29. E hoje nós entramos no capítulo 30, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais entrou aí. Nathalie, muito boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus, a bispa estava com ela lá hoje, desfrutou da boa companhia da bispa. Eu fiquei, sem um braço, quando a bispa não está, eu fico sem um braço. E hoje eu fiquei sem meu braço direito, aí que a bispa tá em Mogi, aí aproveitou, que tinha algumas coisas para resolver lá, e também foi fazer aí as visitas que tinha em Mogi, que hoje tem crescido bastante, Hebron tem crescido bastante em Mogi. Queria agradecer a todos vocês. E dizer que nós amamos muito vocês, todos vocês pelo Brasil inteiro aí. Tem a Carol Melchior, que fica pela rádio também, muito bem-vinda, muito boa noite. O Márcio, que está lá no Japão, acompanha pela rádio. Nós temos a Sandra agora em Londres também, não tínhamos ninguém lá. Tem a Sandra que está participando conosco também, tem participado dos propósitos. O Hebron está sem fronteira aí, avançando bastante. E fora o Brasil inteiro aí, nós temos o pessoal no Nordeste lá, que é a Fatinha, que está na Bahia, só que a Fatinha trabalha à noite, ela vai ver as retransmissões aí. Legal, pessoal? Vamos orar em nome de Jesus para a gente começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade. Nos capacita nesta noite, Senhor, dá a revelação deste estudo, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Senhor, para que possamos entrar na Tua presença, limpos de mão e puros de coração, Senhor. Me visita poderosamente nesta noite, Senhor. Usa a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais, Pai, e o Senhor cresça, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida dos Teus servos, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, já dei vários recados aí, Avançamos bastante, falei muito, do antecedente. Aqui está muito quente, Eu sei que o tempo tem mudado, pelo menos aqui em São Paulo. Mas nós vamos avançar aí bastante. Então, abra suas Bíblias aí, no capítulo de Jó, capítulo 20, no capítulo 30. Amém, pessoal? Nós vamos do 30, então, até o 37, se der, ou 38, vamos ver aí, para que a gente fique na sexta-feira com os últimos capítulos do livro de Jó, onde nós vamos ver o desfecho do que aconteceu de Jó. Bom, capítulo 30, a gente só lembrando como que foi na segunda, aqueles 3 camaradas falando com ele, Cada hora um levanta algo sobre ele, falando com ele, levantando falso, contra a vida de Jó, reclamando, falando que Jó estava sendo punido por isso, por aquilo. O capítulo 30 não é muito diferente disso. Então vamos ver o que fala o capítulo 30. Só que o capítulo 30, aí é Jó falando, tá? Jó lamentou sua atual miséria, sendo desprezado e humilhado por toda a sociedade. Lembra que eu falei para vocês na segunda-feira o quanto Jó era honrado, que os anciões paravam para ouvir Jó? Vamos fazer dar uma recapitulada lá. Que Jó era um camarada, quando chegava, muito possivelmente chegava na cidade, todo mundo parava, quer dizer, ele, pela tamanha sabedoria, integridade que ele tinha, todos paravam para ouvir. E muito possivelmente, antes de dar qualquer resposta, todo mundo esperava aquilo que Jó tinha a dizer. Por quê? Porque tinha peso, É importante, Quando a gente tem integridade, quando a gente tem aliança com o Senhor, as pessoas esperam de nós uma resposta, O que você acha disso? As pessoas vão perguntar por quê? Porque vê que em nós há o Espírito Santo de Deus, Nós temos comunhão com Deus, e as pessoas querem saber. E com ele não era diferente, um homem sábio, além de rico, Como ele era, riquíssimo, mas também era um homem muito sábio, muito íntegro, que entregava ofertas antecipadas, inclusive. Então, aqui ele fala que ele estava sendo desprezado e humilhado por toda a sociedade. Sua glória já se fora. Os tempos em que todos respeitavam ele, isso já não acontece mais. Agora até os mendigos lhe cuspiam no rosto. E os jovens o ridicularizavam. Então, quer dizer, aquele camarada que era respeitado não só pelos jovens, pelos anciões, por todo mundo, agora era ridicularizado, Até os mendigos estavam cuspindo na cara dele. Então, a primeira coisa que Jó começa a se lamentar aqui, e nós vamos ver que o livro de Jó, uma parte é ele se lamentando, ele rasgando realmente o coração dele, só que a única diferença é que ele não rasgava, Em muitos momentos ele não fala diretamente com o Senhor, Ele queixa para os amigos, dando indireta para que Deus ouvisse, ou para que Deus visse o clamor dele. Mas, na realidade, ele está dialogando com esses amigos aí. Jó se sentiu desprezado, viu quantas pessoas trabalhavam para mantê-lo caído. E aqui, pessoal, é uma coisa para a gente prestar atenção. Aqui, Jó está relatando o quê? Que ele viu que tinha muita gente tentando trabalhar para ver ele naquela condição, e não para levantar ele daquela condição.
E ao longo da nossa caminhada, né, ao longo da nossa vida, a gente vai ver muito isso. Então, muita gente fica esperando algumas coisas das pessoas, isso nos frustra. Porque nós temos que, primeiro, aprender a esperar de Deus e não das pessoas. E aqui Jó viu, ele se frustrou claramente. Por quê? Porque estava vendo que os amigos estavam muito mais preocupados que ele ficasse naquela condição, que todos que estavam olhando para ele estavam muito mais preocupados dele ficar naquela situação do que tirar ele de lá. E Satanás é isso, ele quer sempre te deixar lá e fazer de tudo para que você não saia de lá. Então, aqui o que acontece? Viu que ele estava caído, mas o pessoal queria que ele se mantivesse lá. E Satanás quer isso, que você entra no buraco e que de lá você não saia. Como é que a gente sai? Entrando em comunhão com Deus, né? Suas vestes haviam sido trocadas, ou seja, um manto de honra para um de luto, literalmente. Por quê? Porque ele vivia ali um luto, ele estava só esperando a morte. E a gente vê, inclusive, que em vários momentos ele perde a morte, né? Ele perde a morte assim, né? Ele não quer tirar a vida. Ele quer que o Senhor atire. Então, nesse ponto, você vê claramente que ele sabe a soberania de Deus, sabe que só era Deus que podia dar e tirar a vida. E ele pede para que Deus tire a vida dele, para que ele possa descansar. Na cabeça dele ali, ele teria o descanso eterno. Mas, né, até a ideia de como o Senhor tirar a vida dele, em determinado momento ele falou. Sentiu medo, né, a sua esperança desapareceu e a sua honra, né, acabou com a aflição que tomou conta dele. Então, logicamente, esperança ele já não tinha mais, né? Tamanho, 3 camaradas falando para ele, falando, que ele isso, que ele aquilo outro, que ele estava em pecado, ele já não tinha mais esperança nenhuma e tudo estava fazendo com que se levantasse contra ele, né? Então você vê que ele fica aflito por conta disso. Tudo ao seu redor em sua vida cooperava para ele desistir, né? Ele declarava que clamava ao Senhor e ele não respondia para ele. Estaria ele preso a dias de sofrimento. Só que aqui a gente está falando o quê? Que ele estava a ponto de desistir. E muitas das vezes, nós passamos por situações semelhantes, ou parecidas, ou até menores, mas para nós parece o fim do mundo, e a gente pensa em desistir. Você vê que Jó, em alguns momentos, ele pensou em desistir. Talvez fosse outros, no primeiro impasse lá que tivesse quando perdeu, né, os filhos ou os bens, talvez já tivesse desistido ali de primeira, né? Então a gente vê que, primeiro, Jó é um perseverante, que apesar de toda a dor, de tudo que aconteceu, ele continua tentando, né? Ele continua se justificando. Então, o cara, se ele não está mais nem aí para nada, ele não ia nem se justificar. Mas era um camarada que sabia da sua integridade, então ele começa a se justificar. Agora, é óbvio que nesses sobe e desce de acusações, ora ele se defende, ora acusam ele, em algum momento ele já começa até a achar que tivesse pecado mesmo, né? Que tivesse gerado tudo isso. Então, a gente vê muito ele se defendendo e falando com relação a isso. Jó sempre tratou o próximo, e é esse, o capítulo 30, é ele se defendendo, e ele falando um pouco da sua história, fala aquilo que ele começa a reclamar por quê? Ele tratou sempre o próximo com amor, sempre agindo com compaixão. Mas agora ele se via nessa situação, e por que Deus não atendia? Quer dizer, ele começa a argumentar para Deus, né? Mostrando para Deus que ele sempre atendeu as pessoas com compaixão. E o que ele esperava é que Deus fosse agir com ele da mesma forma. Primeiro que comparação zero, né? Não dá para comparar Deus com o homem, mas ele estava tentando comparar, né, se comparando aquilo que ele fazia, a compaixão que ele tinha, o amor, logicamente que não dá para ser uma comparação igual, até porque Deus trabalha com um propósito, né? E a gente não, né? A gente trabalha com aquilo que a gente vê, na maioria das vezes, nem fé não tem, né? Só com aquilo que vê e aí vai, né? Então, por que Deus não atendia, né? Pois o que estava vivendo era trevas, aflição, luto, choro, enfermidade e lamento. Então, tudo que ele estava vivendo era só sofrimento, era choro, era lamentação. E por que Deus não atendia ele, se ele foi um cara que sempre teve compaixão? Então, ele começa a falar, se eu tive compaixão, o que Deus não vai ter? Né? Eu que sou ser humano, tive mais ou menos essa argumentação que Jó estava tentando, pelo menos, responder para os amigos. Agora, logicamente, respondendo para os amigos, ele estava, né, tentando responder para o Senhor. Amém? Quando ele clama por socorro, tanto Deus como todas as classes sociais o ignoram. E isso é uma coisa que dói muito em Jó. Porque quando ele começa a clamar, ele fica todo mundo ignorando ele. Seus altos clamores por justiça são inúteis, quanto os uivos dos dragões e das avestruzes. Então ele começa a declarar no capítulo 30, no finalzinho lá, que ele clama e parece que ninguém ouve, né? E aí ele relata, né? Faz até comparação com os dragões e os avestruzes que uivam, né? E que teria sido inútil, que tudo que ele estava fazendo, todo o choro dele, estava sendo inútil, porque ninguém estava ouvindo. A gente vai ver que Jó,
né? Aliás, a gente viu já nesses dias, que Jó sempre está querendo que alguém o advogue, né? Ele busca essa pessoa que advogue ele, porque ele está vendo 3 camaradas que não estão advogando nada, 7 dias choraram com ele, mas depois daí para frente só o acusaram, não advogaram a causa dele. Então, é por isso que ele clama em vários momentos que Deus, na presença de Deus, ele precisa se justificar, defender, se é advogado de defesa, mas tem que ser o juiz e absolver ele que teria, ou possivelmente tivesse acometido. Amém? No capítulo 31, vamos lá. Capítulo 31, vamos ver o que fala aqui na minha Bíblia. Jó declara a sua integridade. Então começa aí um outro movimento de Jó, até apareceu o camarada aí que eu vou falar para vocês. Jó declara a sua integridade nesse capítulo, pois não havia ele pecado com os seus olhos. Olha o ponto que chega o cara para se defender, né? Muito menos praticado adultério. Então ele começa já a entrar numa outra área aqui. Talvez por insinuações dos amigos dele, ele começa a justificar que nem com os olhos ele pecou, e muito menos ter adulterado para merecer o que estava acontecendo com ele. Jurou inocência, e mais, poderia ele, se fosse culpado, o Senhor poderia, inclusive, derramar sobre ele uma maldição. Olha, se eu pratiquei adultério, né, se eu fiz alguma coisa, isso pode derramar sobre mim, né, a tua mão, a tua maldição pode vir sobre a minha vida. Então, você vê que só um homem íntegro, realmente puro, que soubesse da sua integridade, para falar dessa forma, falar, então pode vir sobre mim tudo isso, mas só um homem com integridade. E aí, claramente, a gente vai ver aqui a integridade desse homem que declara isso, né? E ele declara ter sido, inclusive, justo, que, inclusive, ele ajudar os pobres necessitados, como eu falei agora, quando o desejavam, e talvez falasse isso porque esperava isso de Deus, quer dizer, não é porque ele fez que ele acha que Deus vai fazer. Então, chega a ser até irônico, né? Porque ele faz algumas coisas, cita algumas coisas, porque na realidade ele estava citando que ele esperava que realmente Deus fizesse da mesma forma com ele. Você vê que em todo momento ele espera alguma coisa de Deus, né? Mas falando algo para que Deus ouvisse. Jó tinha sido provado em várias coisas, e agora, até em sua intimidade, estavam tocando. Porque ele já começa a falar sobre adultério, sobre aquilo que os olhos dele possivelmente possam ter visto, quer dizer, ele estava mostrando que ele tinha um olho, né, completamente puro, que não ficava olhando, no caso do adultério, nem com os olhos ele olhou para outra mulher, né, que talvez até isso o acusavam. Muito possivelmente tivessem acusado isso, a Bíblia não relata, mas a forma como ele conduz a conversa, talvez tivesse acusado dele ter adulterado, ele ter olhado, e por isso que ele se justifica dessa forma. Mas ele declara que nem sua boca havia pecado contra o Senhor. Então, quer dizer, o cara já declarou, meus olhos não pecaram, não olhei, não cobicei algo que não fosse meu, não só mulher, tá? Como ele falou aqui, adultério, mas talvez naquela época, até porque podia se casar mais de uma vez, e então, mas aqui ele fala não só, não adulterei, como também não olhei, não cobicei algo que não fosse meu, e nem a minha boca proferiu nada. Então, ele começa a justificar aí um pouco mais severo a conversa, né? E que se houvesse pecado, que o Senhor arrancasse o braço dele, né? Pois assim não teria rendimento e não poderia trabalhar. Naquela época, o camarada sem braço era um cara completamente, né, um homem desonrado, porque não podia trabalhar. Naquela época, todo o trabalho era braçal, né? Não tinha outro trabalho naquela época que não fosse braçal. Então, o que acontece? Ele fala assim, então o senhor pode me tirar o braço, porque seria um homem desonrado. Então, um homem naquela época que não pudesse trabalhar, né, por conta de um braço, era um homem desonrado. A gente vê que, por muito menos, até um casal que não tinha um filho homem, um varão, já era um preconceito. Imagina um homem sem braço que não podia trabalhar. Como que ia honrar a família? Né? Talvez tivesse perdido lá na frente, tivesse com um monte de filho, como Jacó tinha lá os seus filhos, tudo bem. Mas imagina o começo da caminhada, né? E agora sem nada, né? Porque tinham sido... ceifou tudo dele, estava pobre, sem braço, ainda que ele curasse dos tumores, quer dizer, não podia trabalhar, continuaria sendo um homem desonrado, sem honra nenhuma por conta disso. Embora habitasse num mundo com crenças e vários deuses, Jó acreditava na existência de um único Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. O desejo de Jó de que alguém o ouvisse, alguma pessoa o ouvisse, né? Para que pudesse ajudar ele. E é por isso que ele começa a falar com esses 3 amigos e ainda dá corda para esses 3 camaradas falando. Por quê? Ele queria que alguém ouvisse, e ele parece que ele expressa um desejo por um hábito. Ele queria alguém que pudesse arbitrar ele junto ao Senhor, que fosse um juiz, né? Mas que fosse imparcial. Por quê? Porque ele está vendo que os amigos dele não tem nada de imparcialidade aí, né? De parcial, né? Pelo contrário, completamente imparcial.
Os amigos estavam tratando com ele, né, tudo que ele argumentava não era aceito pelos amigos, e só o que os amigos diziam era o que tinha razão. Com base no quê? Na religiosidade deles, né? Amém? Jó acreditava que as acusações por escrito seriam poucas, né? Justificando ali, ele fala, olha, se fosse escrever seriam poucas, ou quase nenhuma. E que ele poderia exibir o documento com orgulho diante do Senhor. Ele mostraria a Deus o número dos seus passos e prestaria contas de todo ato ou pensamento que ele tivesse. Então, o que ele imaginou? Olha, se eu puder escrever aqui, eu vou escrever tudo aqui, vou mostrar para o Senhor, eu vou falar, ó, os meus atos errados, meus pensamentos foram esses aqui. O senhor pode habitar, pode analisar aí que ainda assim seriam poucos ou até mesmo nenhum, ele fala. Por quê? Porque ele tinha integridade. E a gente viu a semana passada, acho que foi na quarta, né? Não teve sexta. E eu falei, inclusive, que ele menciona o quê? Olha, é só se eu fiz alguma coisa lá quando eu era criança, né? Quer dizer, até isso ele vai, né? Então, ao ponto que esse camarada chega. Capítulo 31 termina, Jó terminou de falar com seus 3 amigos, não tem mais nada a dizer, isso leva as palavras para um novo orador agora, porque ele já falou com esses 3 camaradas, não resolveu nada, as coisas não caminharam em nada, e agora aparece um novo camarada. Quem é esse camarada? Eliú. Então, capítulo 32, vamos lá. Eliú ira contra Jó e seus 3 amigos. Então, aqui a gente vai ver que esse camarada que chega agora está irado, não só com Jó, mas com os outros 3 amigos aí. Então, a gente vê que aquilo que estava ruim podia ficar pior, né? Logicamente que Eliú tem um pensamento diferente dos outros 3 que estavam acusando a Jó. E nós vamos ver agora o decorrer do capítulo 32, amém? Eliú era um menino na fé, ele era muito jovem, né? O que a Bíblia fala que ele era jovem, imaturo e explosivo. Tomado pela emoção, ele falava impulsivamente. Ele estava zangado com ambos os lados da conversa, né, do debate. Ele ficou furioso com Jó porque ele se defendeu de todos os erros, né, ao acusar a Deus de fazer o que era errado. Então, quer dizer, ele não conseguia entender, né? Ele entra na conversa e fala, ó, consigo até entender, só que eu não entendo a parte que vocês estão acusando Jó, não é por aí, e Jó também, você está se defendendo, mas da forma que você está se defendendo, você está acusando a Deus. Está dizendo que Deus erra isso, não procede. Então, essa forma que ele chega aí na conversa. Então, a gente vê que ele já chega chegando aí. Ele vai pedir várias vezes para poder falar, né? Por quê? Porque a conversa estava no outro nível, né? E ele, por ser mais jovem, tinha que esperar os mais velhos para poder falar, ainda mais naquela época que tinha respeito. Um filho não espera nem o pai falar, se tem filho batendo no pai aí na mesa, imagine, né? Então, misericórdia. Primeiro ele fala de sua pouca idade e do tempo que esperou para falar, dando ampla oportunidade para as pessoas mais experientes se manifestar totalmente. Então você vê que o cara chega com autoridade, apesar de ser jovem, chega com determinada autoridade. Só que ele chega com os argumentos certos. Falou, olha, eu esperei esse tempo todo, aliás, né? Quantos capítulos esses caras estão falando com o Jó aí? Desde o 3º, 4º capítulo que esses caras estão falando com o Jó aí. Então, olha quanto tempo esse homem esperou. Né? Ora Jó se defendia, ora eles acusavam, e ele está esperando esse tempo todo. Ele falou, eu esperei todo mundo falar, só que agora todo mundo já falou, o debate acabou, agora chegou a minha vez de falar. Então, eu sou jovem e tudo, mas chegou o meu momento de falar. E aí ele falou, agora eu vou começar a conversa. E Eliú reconheceu a verdade de que Deus é a única fonte real de sabedoria, as palavras ditas por Jó, né? Mas ele não usou a sabedoria de Deus para ajudar a Jó. Então ele reconhece, quando Jó fala sobre a sabedoria de Deus e tudo mais, reconhece ao Senhor, só que ele não usa a sabedoria de Deus, né, que o Senhor nos dá, para poder falar com Jó. Então a gente vê que falta aí um pouco, tinha imaturidade, como eu acabei de falar para vocês, para conversar com Jó, faltava tato. Se achou que sabia tudo, mas na realidade ainda falta um pouco mais ponderado do que os amigos, né? Olha para um outro ângulo, mas ainda assim não é da forma que Deus esperava dele, olha, Deus esperava dele, né? Que Jó esperava, né? Então falta alguma coisa, porque ele também é religioso, e nós vamos ver aos poucos aí, mas também um acusador, mas de uma forma um pouco diferente. Enquanto ele reconhecia de onde a sabedoria vinha, ele não buscou adquiri-la, quer dizer, ele sabia de onde vinha a sabedoria, que vinha de Deus, mas também não buscou adquirir para defender ou para falar alguma coisa com Jó. Tornando-se sábio,
tornar-se sábio é uma busca constante e de uma vida inteira. E esse homem já achava que ele era sábio o suficiente para lidar e para falar com Jó sobre tudo o que tinha acontecido. Então você vê que o camarada chega lá novinho, acha que sabe tudo e queria ensinar Jó, um homem experiente. Ele não sabia do que tinha acontecido direito, ouviu toda aquela história, aquele buchicho dos 3 camaradas acusando Jó esse tempo todo, e agora ele cheio de sabedoria que ele não buscou de Deus, e nós vamos ver, está muito claro isso, e começa a falar abertamente com Jó. E aí Eliú começa a solicitar, ele solicita, a Bíblia vai falar que ele solicita por várias vezes para falar, pois embora fosse o mais novo do grupo, ele concluía que o entendimento vem não da idade, mas do Espírito de Deus, uma vez que a sabedoria é um dom divino, tanto os jovens quanto os idosos podem possuí-la. Até aí sim, só que discutir com um cara como Jó, que tinha uma caminhada, era bem diferente. Só que ele falou um discurso muito bonito, mas ele não tinha essa sabedoria e também não buscou de Deus. Então, o que adiantava dar um discurso bonito se na prática não era isso? Então, tem muito servo de Deus desse jeito aí. Tem 30 anos de ministério, 30 anos de evangelho aí, fala muito bem, mas na prática não tem nada daquilo que fala. Então, muito cuidado. Aqui é um caso típico aí. E aí vira um cara religioso. Então, vem um cara aqui que falou e não falou nada, né? Usou palavras, mas não buscou o Senhor para falar com Jó, não buscou a sabedoria de Deus, que ele mesmo alega aqui, para conversar com Jó. Então, o que adiantou? De nada, né? E aí ele começa falando que Jó, que ele se dirigindo a Jó, ao se referir por 3, né, que passariam a ter esgotado tudo que os discursos, tudo que tinham falado, e que ele teria muito que falar. Ele falou, olha, eu quero falar, me dá a oportunidade de falar, porque esses camaradas já falaram muito, né, os 3 deram muito discurso, só que chegou o meu momento de falar. Ele queria falar, só que tem um detalhe de Eliú, diferente dos outros amigos. Todas as vezes que ele se refere a Jó, ele usa o nome mesmo de Jó, ele fala com Jó. E os 3 camaradas falam muitas vezes com Jó, mas sequer citam o nome dele. Isso é um fato importante para você ver um jovem aqui tendo respeito, pelo menos por Jó. Pode não ter usado as palavras certas, mas tinha um certo respeito em determinado momento. Se sentia ele como um vulcão prestes a explodir e expelir suas larvas quentes, referindo-se que sentia a ponto de explodir e promete que não fará acepção de pessoas, nem usará de lisonjas para com o homem. Quer dizer, ele queria dizer para Jó, e a Bíblia fala que ele se sentia como um trovão, né, como esse vulcão, trovão, como um vulcão, a ponto de explodir, porque ele queria e sentia a necessidade de falar, esperou esse momento todo, e agora estava, né, com aquela ânsia, né, queria botar para fora, queria falar com Jó, e que ele seria parcial, queria analisar, né, olha, eu não vou fazer acepção de pessoas, eu vou tratar você como trataria qualquer outra pessoa. Só que, na realidade, não é isso, mas era o que ele estava declarando que ele queria fazer para falar com Jó. Amém? Capítulo 33, vamos lá. Nós estamos indo bem, pessoal. Capítulo 33, acho que nós vamos conseguir até o 37, em nome de Jesus. Eliú pede para Jó que escute suas palavras e que preste atenção. E que ele era um homem íntegro também. Olha só a comparação que ele faz. Agora ele já se compara com Jó. Veja bem, sendo ele igual a Jó diante de Deus, quer dizer. Eu acho que se ele fosse tão assim, diante de Deus como Jó, o Senhor tinha permitido que ele passasse também pela mesma fornalha, quer dizer, não permitiu. Logicamente não tinha, mas ele se comparava ali, ele se julga tanto quanto Jó diante de Deus ali. Começa já um discurso completamente diferente. Ele resume, inclusive, a história de Jó. Conforme ele a percebe, conforme a história narrada, conforme ele viu os homens falando, ele resume a história de Jó. Depois confronta Jó, isso ele começa a falar e fazer um resumo da vida de Jó. Confronta Jó dizendo que esse não seria mais considerado justo caso se voltasse contra Deus. Ele falou, analisei tudo que foi falado, coisa e tal. Jó, só que é o seguinte, se você se voltar contra Deus, de nada vai adiantar. Então já estou desconsiderando tudo que você falou. Você falou muito bonito, mas do meu ponto de vista, a partir da hora que você fala, né, contra Deus, ou a forma como Jó se expressa, ele entende que está atacando a Deus, ele fala, então, para mim, já por aí pode parar. E aí Eliú vai direto ao centro do problema de Jó. Vós tem tratado a Deus como igual. Por que razão Jó estaria contendendo com Deus?
porque queria ele entrar com um processo contra Deus. É o que ele fala. Pô, o que está contendendo contra Deus, falando que vai entrar com um processo, que é um tribunal, porque várias vezes ele usa essa nomenclatura de tribunal. A idade, ele fala que ele queria estar diante de Deus para se justificar. E aí, aqui ele usa isso contra ele. Acaso você quer ir contra Deus, você quer entrar com ação contra o Senhor, né? Quer ir lá no tribunal e fazer tudo isso, e aí a conversa começa a esticar um pouquinho mais e tomar um outro teor, né? O rumo da conversa. Em resposta às reclamações feitas por Jó quanto aos pesadelos que Jó vinha passando, né? Vinha tendo, ele nos sugere que Deus talvez estivesse tentando ensinar algo a Jó por meio de sonho ou visão de noite. Então, Jó, quando estava dormindo, o Senhor estava tentando tratar algumas coisas com Jó, relatar, ensinar, e ele vai levando a conversa para esse lado. E que a enfermidade pode ser permitida por Deus, em alguns casos, para purificar a alma do homem, no leito. Por quê? Porque ele reflete, avalia, compreende muitas coisas que se passaram com ele, né? Aquilo que realizou. Isso, evidentemente, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que o Senhor manda para um leito, e a gente já viu várias situações, que o Senhor, para parar algumas pessoas, às vezes a gente já viu pessoa indo para o cárcere. Nós tivemos clínica de dependentes químicos aí, de tratamento para eles, e a gente viu muito isso. Eles contando, olha, o Senhor me levou para o cárcere, porque senão eu ia ceifar a minha vida. Se eu continuasse do lado de fora em liberdade, iam me matar, e a gente vê que o Senhor leva para lá, tem um particular, trata, a pessoa sai de lá, alguns, né, restaurados, porque buscaram ao Senhor, e aí depois tem todo um tratamento, a gente viu que alguns tiveram recaída e foram parar na clínica, mas eles conhecem o porquê que foram parar lá dentro da prisão. E a gente tem casos aí que a pessoa vai parar num leito. Por quê? Porque lá o Senhor consegue te parar, você consegue ouvir. Muitas vezes o Senhor está tentando falar com você e você não consegue ouvir. A gente é assim, né? Quando você está rebelde, somente no momento de rebeldia, não consegue ouvir. Você viu o povo lá no deserto, Moisés fazendo para o povo, e o povo rebelde não conseguia ouvir, se levantando contra aquele que estava ajudando eles, aquele que era o elo direto do Senhor, que passava tudo para eles. Essa é a rebeldia. Não consegue ouvir a Deus. E aí Deus, para parar o camarada, faz o quê? Leva o cara com leito. Lá ele consegue, ele vai buscar a Deus, na maioria das vezes, a não ser um ateu à toa, né? Mas a maioria vai fazer o quê? Vai buscar a Deus. Aí o cara aceita qualquer oração, qualquer crença, ele só quer sair dali. E ali o Senhor consegue muitas vezes falar com ele. Por quê? Porque aí ele para realmente para ouvir, ele vai entender, ele vai refletir a vida dele, o que levou ele àquela situação. Mas o cara fala, pô, eu tinha uma vida completamente, olha onde eu vim parar. Será que esse era o melhor jeito de conduzir a minha vida? Às vezes é um câncer, às vezes é um infarto, às vezes é a bebida, é isso, é aquilo. Estou dando vários exemplos aí, mas tem várias formas. E ali a pessoa vai refletir, vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então aqui é falado, e logicamente a gente tem que analisar tudo isso, né, pessoal? Amém? Vamos lá. No versículo 22 desse capítulo, só para vocês entenderem, a expressão que traz morte deve fazer uma referência, né, ao anjo da morte. Aqui fala, né, sobre a expressão de morte, que nesse versículo, então só para fazer um adendo, para que vocês entendam, na hora que eu vou fazer a leitura, o bispo não explicou. Tá aí, ele faz uma referência ao anjo da morte, tá, pessoal? Como está escrito lá, mas no detalhe. A arrogância e imprudência de Eliú demonstra seu comportamento carnal, desejo de explicar e ter resposta para aquilo que Deus não lhe havia falado, ferindo a Jó com suas palavras. Então, quer dizer, aqui você vê que ele age completamente carnalmente, ele começa a buscar resposta e falar coisas que Deus não falou para ele. Aliás, aqueles camaradas, os 3 outros amigos, falaram um monte de coisa a Jó que Deus não falou nada para eles, quer dizer, saíram falando à torta direita. E aí hoje, nos dias de hoje, a gente vê muito com as revelações, né? A gente vê pessoas sofrendo por causa de uma revelação. Você vai no monte aqui orar, vou dar um exemplo daqui, porque é o que a gente vive muito, eu e a bispa. A gente não para pegar revelação, né? Não faz nem sentido, né? Se Deus não falar direto com a bispa, eu vou fazer o que lá no monte? Você está passando lá e a pessoa, tem uma palavra, tem revelação. E você vê pessoas que estão subindo lá também, que te param porque tem uma palavra, que é uma revelação. Você fala para a pessoa, vai ler o capítulo tal, que Deus vai falar com você. Pô, Deus acabou de falar, lê lá que eu vou falar com você. Ah, mas você não tem a revelação? Ok, mais do que isso, Deus está falando para você, lê lá o capítulo de Jeremias, número tal, que o Senhor vai falar grandemente com você, que ele vai fazer, que ele isso, que ele ainda que você não veja nada, vê lá Abacuque, não sei o quê. Só que a pessoa não quer, ela quer só uma revelação. E aí sobe lá e começa a pegar 300 revelações lá.
todo mundo vai parando, ele vai contando a história, vai pegando a revelação. E muitas vezes, nem sempre a revelação é aquilo que realmente Deus falou. São pessoas que às vezes não têm comunhão com Deus, ou que sei lá de onde tiram isso, né? Que Deus tem misericórdia da vida dela. E aí sai e fala uma coisa que não é verdade, como aqui a gente está vendo que esse camarada diz que sabe tudo, e começa a falar com Jó coisas que Deus não falou para ele. Tem um preço a ser pago, né? Só que para ele ainda tem um certo tato em falar com Jó. Imagina os outros três. Então nós vamos ver que lá na frente o chicote vai estralar. Então muito cuidado quando fala, porque uma hora que eu brinco sempre, uma hora a conta vem para pagar. Não vê se você vai fazer, e a conta vai vir para pagar, né? A conta vem sim. Né? Aí a arrogância e imprudência de Eliú demonstram, então, o comportamento dele completamente carnal. Eliú parece bem convicto de seu papel e sua língua, não para um instante, ele conclui as palavras e os conselhos para Jó, pedindo a sua atenção e sempre se dirigindo a ele pelo seu nome. Como eu falei, sempre que ele conversa com o Jó, ele se dirige pelo nome de Jó, diferente dos outros três camaradas. Ele tem um certo cuidado com isso, certo respeito nesse ponto. Eliú, na verdade, não quer que ele fale, mas sim que ele escute. Ele pede muita atenção de Jó, mas não é para Jó falar, ele queria falar. Você vê que ele começa falando no capítulo 32, quando ele entra, ele já começa falando que ele está sentindo que vai explodir, que é um vulcão, porque ele tinha necessidade de falar. Passou o tempo todo ouvindo, e agora ele já tinha ouvido, com certeza, tudo que Jó tinha para se defender, e tinha ouvido os outros três camaradas acusando. Então, o que ele queria realmente era falar isso e justificar, né? Com ousadia, capítulo 34, pessoal. Com ousadia, ele fala que a beira mesmo a arrogância, e até beira a arrogância, né? Ele o desafia e chama os sábios para darem atenção à sua fala. Começa a chamar os mais sábios lá, vem escutar o que eu tenho para falar. Olha como que esse cara já estava se sentindo, né? Escutar ele, o seu discurso. Ele compara a fala como uma língua, pois como o paladar prova a comida antes de ingeri-la, assim o ouvido prova as palavras para saber se elas são boas ou não. Sugerindo que ele ficou todo esse tempo ouvindo, então agora vem ouvir a palavra, porque a palavra eu ouvi primeiro, eu absorvi, eu entendi, agora eu estou falando. Na verdade, segundo o entendimento dele, que na verdade não era nada disso, né? Amém? O discurso duro desse jovem demonstra o grande religioso e legalista que ele era, pois sem nenhum constrangimento ele acusou, ele julgou, ele sentenciou um homem de Deus baseado naquilo que a sua carne e emoção, e ainda acrescentava palavras que Jó sequer havia falado. Então você vê que aqui tudo baseado no entendimento dele, né? Um pouco parecido com os demais lá, aqui ele fala. Então, o que mostra pra gente o quê? Que ele era um religioso. E a gente se depara no nosso dia a dia com muito religioso aí, que fala, mas não tem fundamento nenhum. Mas para falar, ó, é rapidinho. Jó começa dizendo que Jó estava, já começa dizendo que Jó estava acusando Deus por ter tirado o direito dele, estando ele certo, justo diante do Senhor. Jó alega a sua inocência e sustenta veemente o quê? A sua inocência. Então Jó começa a falar para ele, pera um pouquinho. Já começa dizendo, ó, eu sou inocente, mas antes de querer me acusar, falar, porque eu sei da minha inocência. Então, vamos devagar aí com a dor. Eliú defende a imparcialidade de Deus segundo a lei da quê? Da retribuição. Aí ele volta lá, igual os três camaradas, começa a falar a mesma coisa. Que Deus castigara os perversos com justiça. Eliú defende a justiça divina, concordando parcialmente com Bildade, com parte do que Bildade falou lá, que falou um pouco diferente dos outros dois camaradas. Então, aqui, em parte, ele concorda, né, com a retribuição. Ele completamente errado, mas o discurso dele concordando com o que Bildade tinha falado. Eliú reage às queixas de Jó sobre Deus e ignorar a situação dos necessitados e aflitos, afirmando que Deus ouve, sim, o clamor do pobre e o clamor dos aflitos. Então, aqui ele discorda um pouquinho de Jó. Você vê que em alguns momentos ele fala algumas coisas até com certa verdade, diferentemente dos outros três camaradas, né? Ele fala que realmente o Senhor ouve o clamor dos aflitos, e ouve, né? Eliú pede que Jó ajuste a sua visão, pois está a falar sem conhecimento, sem sabedoria, com rebelião em seu coração e até com desprezo. Olha quem fala isso, né? O cara fala isso para Jó, chega a ser até uma sacanagem, né?
depois da dor que esse camarada está passando, né? A prova que está passando, perder tudo e o cara ainda falar isso para ele, realmente é o fim, né? Eliú tem uma visão diferente da graça de Deus e da retribuição. Supondo que um homem de dia, né, cometesse alguma coisa, né, e chegasse a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar, deveria Deus recompensá-lo nesses termos? Então, olha o que ele fala, tudo bem, então chega um camarada lá, vai pedir perdão a Deus, hoje eu pedi perdão a Deus, eu não vou cometer mais nenhum pecado, eu agora vou ser recompensado? Esse cara deve ser recompensado? Então ele começa a argumentar com o Jó. Então tá bom, Jó, você chega lá, pede perdão e acha ainda que você tem que ser recompensado? Eu acho que não. Então ele começa a argumentar agora um pouco diferente, falando sobre isso, que Jó, sugerindo que Jó queria uma recompensa, que Jó estivesse pedindo desculpa, então ia ser recompensado. E que não era por aí, né? Segundo Eliú, Jó deveria sofrer a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ele sente como Jó estava adicionando transgressão ao seu pecado ao multiplicar as suas palavras contra Deus. Então ele acha que Jó estava passando por tudo isso, ainda mais se multiplicaria pelo fato como Jó estava falando com referência a Deus. Amém? Eliú tem capítulo 35. Rapidinho, pessoal, porque a história, as argumentações são bem parecidas com as dos três camaradas, só que com um olhar um pouco diferente aqui de Eliú. Eliú pergunta a Jó se acaso ele teria o direito de agir como se a justiça fosse maior do que a de Deus. Na realidade, Eliú mostra que Jó deixou implícito, por suas respostas, que seus preceitos éticos são melhores do que o de Deus. A gente vai ver que muito do discurso de Eliú, a briga dele com o Jó, é para ele achar que Jó se sentia melhor do que Deus. Não era nada disso. Na verdade, Jó estava argumentando, né? Argumentando a integridade dele, e que por isso ele achava o quê? Que Jó estava se sentindo melhor do que Deus, né? Olha, então você é melhor que Deus, você quer ficar no lugar de Deus? Não tinha nada a ver com isso, mas era a forma como ele estava interpretando a conversa dos três camaradas com Jó e aquilo que Jó se defendia. E que Deus não estava sob qualquer obrigação de prestar favores ou serviços a Jó. Portanto, era incoerente ele agir, né, exigir que Deus comparecesse a um tribunal. Aí, lembra que Jó falou muito sobre o tribunal? E aí ele começa a responder aqui. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que foi falado esses dias todos, que várias vezes Jó fala que iria ao tribunal, que ele fala, então, você quer o quê? Você acha que Deus vai lá no tribunal prestar serviço para você, ser seu funcionário? É mais ou menos isso que ele está tentando falar para Jó, né? Calma aí, né, Jó? Diz que as pessoas clamam por ajuda porque precisam se libertar da opressão do braço dos grandes, não porque reconhecem a Deus como seu Criador. Aqui a gente vai ver uma história bem assim, né? Muitas vezes o clamor é apenas por socorro, e não porque está sendo arrependido do pecado e precisa de socorro. Logicamente, se a gente for lá, a gente vê muito isso no livro de Juízes, né? O povo clama por socorro, e a gente vai ver lá, e mês passado a gente ministrou uma parte do livro de Juízes, com Débora, e a gente viu lá que, se você pegar a história do livro de Juízes, é assim, o povo peca, erra, clama ao Senhor, mas não porque está arrependido, porque queria sair, né, queria um socorro, queria sair daquela situação. Então tem uma diferença muito grande, daquele que realmente se arrepende do pecado, não vai cometer mais, e aqueles que só queriam sair daquela situação. Passava 17 anos bem, depois passava 40 anos sendo torturado, por quê? Na mão dos midianitas, dos amalequitas, por quê? Porque o povo pecava. Alguns até se arrependiam, mas a outra parte não se arrependia coisa nenhuma, tanto que voltava ao pecado. E aqueles que se arrependiam, passavam um tempo, voltava tudo de novo. Por quê? Toda a cabeça na mão, tudo lindo e maravilhoso, começa o pecado de novo, entrava, e o povo clamava de novo ao Senhor. Então, olha como que era complicado. Mas isso também não quer dizer que aqueles que não estão arrependidos, né, Deus não vai ouvir as orações deles, as orações não serão ouvidas ou atendidas. Não quer dizer isso. É porque o cara não se arrependeu, Deus não vai ouvir ou atender a oração dele. Aí é outro negócio, tanto que atendeu o povo lá de Juízes, né? Porque talvez metade da população, a primeira relata, talvez até não tivesse arrependido de nada, mas Deus ouviu, mandou, né? Atendeu o clamor de 2, 3 lá, do profeta. Quantos profetas a gente viu clamando lá pelo povo? Vários, né? Pega aí o Velho Testamento, você vai ver. Amém? Mas os amigos de Jó tentam usar a lei da retribuição para explicar a tragédia que abateu sobre Jó. Então, tudo que eles usam é sempre a lei da retribuição para justificar a situação de Jó.
Uma razão pela qual Deus não responde às pessoas que clamam é a vaidade, a motivação impura dessas pessoas. Pedem mal para esbanjar os vossos prazeres. Isso você vai lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, você vai ver. Não sabe pedir, pede mal. E quando pede, pede para os prazeres carnais, né? Para aquele desejo pessoal, não pede realmente para aquilo que é necessário. Então, é isso que ele se refere aqui. Capítulo 36. Eliú agora começa pedindo para que Jó tenha paciência, na realidade, porque ele teria argumentos ainda a favor de Deus. Fala sério, né? O cara ainda fala, ó, Jó, vocês ainda tem mais argumento, tem mais coisa para falar. Então, essa declaração dele demonstra o que? A tendência juvenil de pensar que se tem todas as respostas. Quer dizer, ele achava que tinha todas as respostas, quando na realidade não tinha resposta nenhuma. Ele não sabia nem o que estava acontecendo, na verdade, porque ninguém sabia dos propósitos de Deus na vida de Jó. Então, tudo que se baseava era naquilo que eles conseguiam ver. Ele expôs sua tese de que Deus é tão grande quanto justo ao tratar a humanidade, defendendo a Deus, como se Deus precisasse de defesa, né? O religioso, ele quer defender a Deus de forma prepotente, soberba e imprudente. Deus não precisa de defesa. Aqui a gente vê que Eliú começa a defender a Deus. Quer dizer, toda aquela braveza dele é porque ele achava que ele estava defendendo a Deus como se Deus precisasse disso, né? Fala sério. Imagina ele no tribunal tentando defender a Deus. A aflição também revela os hipócritas que, com o seu coração incorrigivelmente impuro, não clamam a Deus por socorro. Quando Eliú diz, guarda-te, ele deseja expressar que Deus pretendia ensinar a Jó por meio daquelas aflições. Olha só, quer dizer, ele não clama por socorro, né? O hipócrita, ele só fala, ele é impuro e ele não está preocupado em clamar pela vida de ninguém, muito pelo contrário, né? E que, em vez de tentar corrigir o Senhor, já deveria lembrar-se de agradecer a obra dele, o Criador de todas as coisas. E termina dizendo que Deus, o guerreiro supremo, proíbe a tempestade, como também arremessa os relâmpagos com as mãos, como se fossem flechas. Amém? Vamos mais um capítulo rapidinho, para não ficar muito para o último dia, para sexta-feira, porque sexta-feira nós vamos entrar no capítulo último, capítulo 42, é um pouco mais complexo, e eu quero ganhar um pouco mais de tempo com vocês, amém? Capítulo 37 lá, vamos lá. Novamente Eliú faz apelo a Jó e seus amigos que ouvissem o que tinha para falar, dizendo que a voz de Deus troveja, comparando o trovoar divino com o rugido de um leão majestoso, rei dos animais, é a comparação que ele faz no capítulo 37, logo no comecinho. Ele diz ainda que bastava Deus falar para controlar tudo o que fez, a terra, né? E toda a sua forma, basta a sua palavra. Quer dizer, nesse ponto ele está certo, né? Afinal, Deus é o Criador. E que Deus usa as tempestades invernais para selar as mãos de todos os homens, a fim de que não possa trabalhar, mas sim conhecer a sua obra. Ora, mandando, né? No verão, mandando algo, como ele diz aqui, como se fosse uma chuva, uma tempestade de inverno, o povo não ia poder trabalhar, mas aí precisariam conhecer o quê? O Deus supridor. Então, uma referência que ele faz é conhecer a obra de Deus. Ele descreve a forma como Deus conserva o vento e a neve e a geada em recâmaras, e que o sopro de Deus faz as geadas se formar e as congelarem. Aí ele fala o seguinte, que Deus faria vir a disciplina. O que era a disciplina? A tempestade. No ponto de vista dele, a disciplina era a tempestade, fazendo a comparação, né? Por 3 motivos preciosos. Olha os 3 motivos que ele declara. Castigo pela perversidade das pessoas, para regar a terra e nos alimentar, e para suprir a necessidade do povo, é o que ele alega que vinha. Então, a tempestade só veio ou para te castigar, ou para nos alimentar, ou para fazer o quê? Para regar a terra. É os argumentos que ele diz aí contra Jó. Assim, Deus usa a tempestade tanto para julgar a terra, como para abençoar o seu povo com a chuva. Eliú encerra, então, o capítulo 37, com a conversa sugerindo que, quando não se pode entender os caminhos de Deus, o caminho da sabedoria não é desafiar a Deus ou acusá-lo de injustiça, o que seria um absurdo. Então, ele aqui acaba a conversa dele, e depois já começa agora a conversar diretamente com o Senhor. Por isso que eu quis vir até o capítulo 37. Né? Então, ele está achando o quê? Que Jó tinha que entender os caminhos do Senhor e não sair desafiando, né?
achava que Jó estava desafiando a Deus, indo diretamente, né, falando coisas absurdas a Deus quando conversava com os amigos. Então ele fala que Jó tinha que cessar com tudo isso, que Jó tinha que parar. Mas a gente vê que em alguns momentos, a forma como ele estava analisando, talvez a forma como ele entendeu errado, a justificativa estaria até certa. Mas, logicamente, ele não sabia do que tinha de fato acontecido. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, encerramos o capítulo 37. Desculpa se eu corri um pouquinho, mas, assim, a história, você vê que são as acusações. O que a gente viu dos três caras com Eliú tem uma visão, apesar de muito jovem, tem uma visão completamente diferente. É como se o Senhor tivesse mandado ele lá, ele preparando e para falar algumas coisas para que esse cara prestasse atenção também, né? Mas, logicamente, o que vai transformar a vida de Jó e vai acontecer agora a partir do capítulo 38. Por quê? Porque esse tempo todo, Deus não falou com Jó. Então, isso é uma das aflições que a gente vai ver e que a gente passa muitos momentos. A gente acha que Deus não está falando conosco, né? Que Deus não está ouvindo nosso clamor, e Jó sentia muito isso. E agora, o Senhor, a partir do capítulo 38, o Senhor começa a falar diretamente com Jó. Então, muda bastante a figura do negócio aí. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus para encerrar? Deixa eu ver aí. Entrou uma galera aí, o pessoal estava no relógio. Então, pessoal, muito boa noite aí. Ju, Valéria, deixa eu ver aqui. Orlando Cavalcante, Quirino, deixa eu ver aqui. A Bispa, Eliane Assis, seja muito bem-vinda, boa noite. Virgínia, lá de Mogi, a Bruninha, nossa boleira, o Oswaldo, Lisboa, grande abraço, Sandra Camilo, deixa eu ver aqui mais aqui, Maurição, grande abraço, Pastorzão, Mônica Temari, prima da Bispa, glória a Deus, Luci, Leia Prates, Daniela Silva, Maristela, muito boa noite, Ana Paula Borges estava conosco, Valdir e Vanessa, dá um abraço para o Jefferson que falou Lô aí, e a Gabi, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, se faltou alguém, se eu pulei aí sem ver, me perdoa, tá bom? Só para a gente cumprimentar todo mundo aí, que durante a ministrando não dá, se for parar toda hora aí, eu não consigo ministrar, perde aí o fio da meada, como dizem aí, amém? Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, por essa palavra, Senhor, que ela venha na divisa do corpo e da alma, Senhor, em nome de Jesus, venha edificar a nossa vida, que a gente possa usar essa palavra, Senhor, e multiplicá-la, Pai, em nome de Jesus, nos reveste nessa noite, Pai, de poder, de unção, de autoridade, Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, possamos andar, Pai, em integridade, lealdade e fidelidade, como Jó andou, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Reveste o teu povo de poder, unção, autoridade, tira a miséria, tira o opróbrio, tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, de cada lar hoje, Senhor. Visita poderosamente aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam multiplicar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, amanhã temos programa pela manhã, a palavra do dia com a Bispa, aí quem precisar, né, ou as orações aí, logicamente que é um programa de estudo, né, e aí quando você quiser oração, para quem estiver passando por alguma dificuldade aí, chama amanhã, chama no WhatsApp da igreja, aí no 11 973 8161, nós vamos estar acompanhando você, orando e tal, e no programa amanhã, sempre no finalzinho, a Bispa faz uma oração, e eu estou sempre com ela aí, orando por enfermidade, por todos os casos, por porta de emprego, né, então em nome de Jesus, eu espero vocês amanhã cedo. Muito bom estar com vocês, glória a Deus, obrigado. Desculpa hoje o horário, olha, eu fui bem além, perdoa se corri um pouco mais, mas eu acho que aquilo que precisava ser falado dos três camaradas e de Eliú foi falado, amém? Então, na sexta-feira, pessoal, não esqueça, espero vocês aí para a gente terminar o livro de Jó. É importante porque nós vamos saber a história, né, o que aconteceu depois. E eu vou dar um plus aí, vou contar um pouco de estudos que eu fiz, com relação ao resumo, né? Eu sempre faço um resuminho do livro inteiro. Eu vou fazer um resumo, já preparei para sexta-feira, e eu vou trazer algumas informações importantes na sexta-feira. Então, em nome de Jesus, espero vocês aí. O fio do bigode vai estar na sexta-feira aí. Eu deixei para o último, por quê? A verdade, para a gente poder completar e vocês entenderem o que foi passado nesses dias todos. Amém? Eu espero vocês sexta-feira. E amanhã... eu prefiro crer amanhã, 3 horas da tarde também. Tem testemunho, se eu não me engano, direto de Araxá. Amém, pessoal? Glória a Deus, fica na paz do Senhor. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja aqui
te ama. Um beijão, pessoal. Fica na paz e obrigado, viu? Amo vocês em Cristo Jesus.